agradecendo o nosso convidado, Dr. Cleverson de Souza Ascencio, psicanalista clínico, com mais de 3.000 horas de atendimento, pedagogo, teólogo, coach, palestrante com foco em desenvolvimento pessoal, inteligência financeira, inteligência emocional, eficácia em vendas, e ainda outros campos, né? Atua como professor e coordenador pedagógico universitário, é coautor de 2 obras literárias e é casado com a Valquíria e pai da Valentina, né? Casado há 12 anos. É um prazer tê-lo aqui conosco, doutor. Muito obrigado. Eu sou o Dr. Cleverson, sou psicanalista há mais de 10 anos, sou co-criador, né, junto com a Sociedade Psicanalítica do Paraná, do curso de formação em psicanálise EAD da Sociedade Psicanalítica do Paraná. Sou co-criador, junto com o Dr. Emerson Kobianchi, do curso da pós-graduação em psicanálise pelo MEC, da Sociedade Psicanalítica do Paraná, junto com a Universidade Cidade Verde de Maringá. Escritor de 3 livros, 10.000 horas de atendimento clínico, mais de 2.000 horas de supervisão. Casado com a Valquíria há mais de 17 anos. Temos uma filhinha chamada Valentina e tenho 3 livros escritos na área. É um prazer estar aqui servindo com vocês na Faculdade Batista Teológica de São Paulo. Obrigado, doutor. Obrigado e sou mesmo. pastor aí sou pastor aí há 19 anos. Estamos juntos aqui nesse ministério que vocês estão almejando tanto. Ótimo. Bom, acho que a gente tinha que fazer aqui um preâmbulo bem rapidinho sobre como começou essa nossa jornada de extensão. A proposta era que nós falássemos sobre saúde, né? A proposta do MEC, do currículo de extensão, é que nós falássemos a cada semestre em algum tema, e esse semestre, então, nós estamos falando sobre saúde. E nada mais pertinente do que falar sobre a saúde na atividade pastoral, na principal atividade daqueles que estão fazendo a faculdade teológica, né? Que é provavelmente o trabalho pastoral. Então, por isso, nós propomos um questionário, foi distribuído para pastores, foi encaminhado, nós tivemos aí uma boa adesão nas respostas, e a gente pode pontuar aqui algumas conclusões que a gente tirou dos gráficos e porcentagens com relação àquilo que foi respondido lá, né? Eu quero dar a oportunidade para o Tiago, né, compartilhar um pouco desse conteúdo, né, desses números aí. A gente deu uma arredondada nos números até, para facilitar a compreensão de quem estiver ouvindo esse podcast aqui. O Tiago, pode apresentar para a gente as pontuações? Com certeza. Graças a paz, bem-vindo, doutor. Na pesquisa que nós fizemos aí para esse trabalho de extensão, 50% dos pastores que responderam à pesquisa têm mais de 15 anos no trabalho ministerial. 82% dos que responderam têm já mais de 40 anos de idade, então estão numa fase madura da vida. Para efeitos de compreensão do contexto, 50% exatamente atua de maneira integral no ministério, e outros 50% trabalham de maneira parcial, né? Se dedicam de maneira parcial, são bivocacionados. Tem 68% de pastores dos que participaram da pesquisa que admitem já terem aconselhado pessoas vivendo dores, angústias da alma que eles mesmos estavam enfrentando. 45% destes admitem, né, que já sofreram algum tipo de pressão de externar uma imagem que seja aparentemente perfeita, uma força que aparece e oculta as próprias fragilidades. 34% dos pastores responderam ter algum grau de esgotamento nessa jornada do ministério e até vontade de desistir do chamado. Abandonar a função e trabalhar como uma pessoa comum, né? Coloco aqui comum por conta da diferença entre rotina e área de atuação.
E destes que responderam à pesquisa, 90% atuam em igrejas pequenas ou médias. Se a gente for separar por pequenas, são 67%, e nas médias, 23,5%. Uma porcentagem muito grande relatou atuar em igrejas acima de 250 membros. Então, nesse cenário como um todo, a gente tem algumas correlações que eu acho que são importantes a gente já adiantar, para que a nossa conversa seja guiada por esse panorama das respostas da nossa pesquisa. Um dos dados que a gente conseguiu extrair é que quanto mais solitário o pastor se sente ou admite se sentir, maior é o sinal de esgotamento que ele também percebe em si mesmo. Paralelamente a isso, quanto mais práticas de autocuidado o pastor adota para si, como exercício, um tempo livre com a família, ou até mesmo acompanhamento psicológico, melhora a percepção que ele tem da própria saúde emocional. E isso, olhando de um ponto de vista leigo sobre o assunto, me parece bastante coerente que exista essa correlação. Outro dado que a gente pode apresentar é que quem reclama ter a saúde emocional hoje pior do que era em 2019 são os que responderam que têm menor prática de autocuidado, adotam menos ou não adotam nenhuma prática de autocuidado. Sejam essas práticas o descanso, né, como mencionado, exercícios, acompanhamento psicológico, ou até mesmo uma simples leitura que não tem a ver com atividade ministerial. Um outro ponto que é muito importante a gente colocar nesse quadro geral é que o tempo de ministério mais alto geralmente resulta em uma dedicação integral ao ministério. E aí os motivos que podem levar a isso são vários, desde um convite de uma igreja que consiga sustentar o pastor ministerialmente, ou até mesmo a convicção de que aquela é a vocação e que a vida pode girar em torno disso e abandonar uma profissão secular. Outra questão é que os pastores que atuam em tempo integral adotam primordialmente o descanso e o exercício físico como práticas de autocuidado. Existem as outras ações, né, em menor proporção, e esse ponto ele é muito semelhante ao pastor bivocacionado. Os principais autocuidados que eles tomam é dia de descanso e exercício físico. Mas existe uma diferença em relação ao uso da psicoterapia. O pastor de tempo integral costuma usar a ferramenta da psicoterapia como uma ferramenta mais do que o bivocacionado. E aí os fatores a gente não conseguiu explorar os fatores, mas pode ser desde disponibilidade de tempo para isso, ou reconhecimento, né, por se dedicar exclusivamente ao ministério, reconhecer em si mesmo a necessidade de um suporte. E por fim, dentro desse panorama que a gente quer deixar exposto dos resultados da nossa pesquisa, os pastores bivocacionais, a maioria deles atuam em igrejas pequenas, embora, né, a proporção deles seja maior que os integrais. Normalmente os pastores de tempo integral atuam em igrejas pequenas, mas não tão pequenas. Os bivocacionados costumam atuar em igrejas menores. E tudo isso vai formando esse ambiente, esse contexto que influencia nos resultados que a gente apresentou aqui, né, como respostas dos nossos entrevistados. Henrique? Ok, Thiago. Acho que ficou bem entendido aí, né? Ficou bem claro. Bom, vamos começar então. Acho que tem uma pergunta que é essencial para fazer. Doutor, em relação à pandemia, que é um dos eixos do que a gente quer falar nesse momento aqui, a pandemia mudou para melhor, para pior, em que ou ela tem se percebido poucos efeitos naquilo que foi
sentido por esses ministérios, né, por esses vocacionados que foram entrevistados e pela própria experiência que o doutor tem em campo, né, já de tanto tempo trabalhando com vocacionados. A pandemia teve efeitos nocivos, tem se complicado, pode ser aferido isso, ou senhor, o que o senhor explica para a gente? Olha, que ela mudou, né? Nós sabemos que ela mudou. Ela mudou o mundo, ela mudou o contexto científico, ela mudou o contexto comercial, ela mudou o contexto político, ela mudou o contexto religioso. Isso tudo a gente já percebeu e sabe, né, o quanto isso foi transformado. Agora, o que a gente precisa saber estudar, né, passar a estudar, são pelo menos 5 coisas: o que ela mudou, quem ela mudou, quanto ela mudou, para que ela mudou e por quanto tempo ela mudou. Se nós começássemos a falar sobre isso, acho que nós ficaríamos aqui o resto da tarde conversando sobre só essas 5 perguntas: o que que ela mudou, quem ela mudou, quanto ela mudou, para que ela mudou e por quanto tempo ela mudou. Agora falando especificamente do ministério, falando especificamente do clero, da parte religiosa, da parte sacerdotal. Ah, os pastores hoje, pelo menos os que eu atendo aqui, eles se sentem um tanto quanto mais fragilizados e com menos segurança com relação a aquilo que o ministério lhes oferecia. Quando vimos nossas igrejas fechando, e eu, como pastor presidente de uma igreja, fiquei com quase 1 ano e meio com a minha igreja fechada, com o portão trancado, e quando eu ia buscar qualquer coisa no templo, a polícia aparecia lá na porta da igreja. Às vezes eu ia buscar um documento, às vezes eu ia buscar alguma coisa, um cabo para poder fazer uma transmissão, um vizinho já denunciava, alguma coisa acontecia e a polícia já aparecia na porta da igreja. Nós percebemos o quão frágeis, quanto nós somos frágeis, o quanto todo esse sistema religioso brasileiro montado, ele é frágil, que apenas com uma caneta alguém determinava simplesmente o fechamento de todo o sistema religioso do maior país católico, o maior país cristão do mundo. Então os pastores se sentiram muito mais fragilizados com relação a isso. Pode ser por aí também que vimos um monte de problemas financeiros que esses pastores passaram a viver, tanto na igreja quanto pessoalmente, o quanto que a pandemia afetou financeiramente as igrejas. Então, talvez seja aí a grande guinada dos pastores ou multivocacionados, que preferiram passar a providenciar não só dependendo da igreja, mas também dependendo de outros meios de sustento, para que pudesse colocar aí o leite da criança na mesa. E também vimos, e eu presencio isso, o quanto descobriram a fragilidade de sua saúde física mesmo. Quantos pastores nós perdemos na pandemia? Era difícil você acordar um dia. Eu faço parte de uma denominação que tem mais de 2.000 pastores e mais de 5, 6 mil presbíteros, que na minha denominação é como se fosse um grande auxiliar do pastor. Quantos líderes missionários, evangelistas, pastores, presbíteros nós perdemos durante esses 2 anos de pandemia? E a maioria esmagadora deles por comorbidades de saúde, doenças que se juntaram com o Covid e acabaram levando a vida destes líderes, justamente porque eles não cuidavam de sua saúde física ou achavam que cuidavam de sua saúde física. Então perdemos, mudamos, muitos se despertaram, muitas igrejas acordaram para o online. Eu sou um deles, né? Eu sou um dos caras que me despertei muito para o online, né, durante a pandemia, e hoje vivo basicamente disso, de uma estrutura toda online, tanto ministerial quanto das empresas que eu tenho.
justamente porque a pandemia trouxe para o Brasil pelo menos um adiantamento em 10 anos daquilo que nós iríamos fazer digitalmente. O Brasil ainda iria demorar mais 10 anos para chegar onde chegou, e chegou isso muito rápido por causa da pandemia. O home office, cultos online, discipulados online, plataformas como StreamYard, como Zoom, como YouTube, Instagram, Facebook, foram WhatsApp, listas de transmissão, foram muito usados durante a pandemia, e nós descobrimos o quanto nós conseguimos alcançar as pessoas através do online também. Então, e quando a gente entra no contexto do o que, quem, quanto, por quê, por quanto tempo, a gente tem várias respostas como essa que supracitei. Ok, então, só por esse preâmbulo que o doutor falou aí, nós vamos, então, ficar falando sobre os efeitos da pandemia durante muito tempo, e também estudando e também entendendo, né, realmente durante muito tempo. Eu acho que não tem volta. O que nós vivemos lá vai ficar para sempre. Nós emocionalmente vimos o quanto as famílias estavam desestruturadas, aumentou-se o índice de divórcio no mundo, isso porque os casais tiveram que começar a se relacionar dentro de casa. Os pais perceberam que os professores eram pessoas mais importantes do que eles, muitos pais perceberam que os professores eram pessoas muito mais importantes do que eles na educação de seus filhos, é, tiveram que se aproximar dos filhos para ajudá-los a estudar, e muitos pais não tinham essa habilidade. É, Nós vimos aí também, dentro da pandemia, muitas dificuldades na questão de ociosidade. O ser humano não estava mais acostumado a viver na ociosidade, não sabia mais ficar parado, e o quanto foi difícil para muita gente, basicamente, não ter muito o que fazer, porque nós não saíamos mais, não pegávamos mais trânsito, não precisávamos mais de perder tanto tempo, e não sabíamos aonde investir mais esse tempo. Então, não só ministerialmente, mas o mundo teve que se readaptar, e muitas coisas ruins aconteceram, mas algumas coisas boas também trouxeram, como já disse para vocês, tanto para o ministério quanto para o próprio pastor, muitas coisas boas eles escolheram nessa transformação que a pandemia trouxe. Certo, certo. Bom, nós queremos também deixar algumas iniciativas práticas, então a gente queria conversar um pouco sobre questões práticas. Eu vou deixar a segunda questão aí para o Tiago fazer, que vai falar sobre burnout e como lidar com isso. Tiago? Tem como abrir para todo mundo, a gente se vê? Porque eu só estou vendo um de cada. Aí, agora ficou muito melhor. Agora podemos discutir melhor. Legal. Legal, doutor. Em tudo isso, né, tirando aí as questões positivas que surgiram e também as negativas que ficaram, nós temos o desgaste natural de qualquer atividade que o ser humano sofre, pratica e acaba sofrendo esse desgaste. E na questão do ministério, o senhor que tem experiência aí não só das horas de atendimento, mas também de estar há bastante tempo nessa jornada ministerial, quais são os primeiros sinais de burnout e quais são aqueles que precisam de atenção imediata, que não se pode ignorar, que fazem a diferença se forem vistos e tratados logo de cara? Parece que sumiu o som. O microfone deve estar fechado. Aí, me perdoe. Tá bom? Vamos lá. Imagina. Primeiro a gente tem que entender o que é o burnout, né? Hoje é a patologia da vez, não vou dizer patologia da moda, porque o pessoal vai brigar comigo, né? Mas é a patologia da vez. É, Fala-se muito desse burnout, mas lembrem-se que burnout é uma doença gravíssima, gigantesca. Não se diagnostica burnout tão simples. E o tratamento também não é tão simples. Um paciente que
está com os sintomas há menos de 3 a 6 meses, ele não pode ser considerado como um burnout. E assim também que há uma melhora logo após o início do tratamento, de no mínimo 30 a 60 dias, ele também não está curado, ele não está bem ainda. Porque tem gente que, eu estou com burnout, aí ele vai pescar, volta melhor. Não, então ele não estava com burnout. Burnout é uma doença muito grave, tá bom? É um estado de exaustão, tanto física quanto psíquica, que surge quando o indivíduo ele se vê capturado por como se fosse uma lógica de exigência impossível, né? Uma exigência impossível causada lá pelo excesso do seu superego, tentando ali corresponder com uma ilusória perfeição, né? Procurando basicamente um ser útil ou até mesmo algum tipo de reconhecimento, né? Então, pode ser que ele se afaste das afetividades dele, né? E ele perde ali a capacidade de desejar e passa ali a funcionar simplesmente de uma forma muito muito automática. Como você perguntou dos sintomas, claro, um cansaço extremo que dormir não adianta, né? E o sono não vai resolver. É, é o que a gente vai chamar de anedonia, que seria uma falta de prazer em tudo. Em português correto, é a falta de tesão em tudo. Até as cores ficam mais opacas, a vida fica mais cinza. Além disso, ele fica muito cínico, muito indiferente, extremamente irritado, é, perdido, sem rumo. Pode ser que ele tenha episódios de choro sem motivo aparente, sensação de vazio. Que mais? Uma fantasia de querer sumir, de fugir, de desaparecer. Aí começa um segundo estágio do burnout. ah, Doenças, dores físicas, alergias, problemas de pele, gastrite, ânsia de vômito, diarreia, enxaqueca, dores agudas, roxos aparecendo no corpo, enfim, isso tudo pode acontecer. Falando especificamente do pastor, é uma profissão com muitos perigos, né? Ela é considerada uma das 5 profissões mais perigosas do mundo, onde hoje 40% dos pastores confessam, ou dentro das nossas clínicas nós temos esses dados, 40% dos pastores têm, têm problemas cardíacos e 33% deles têm problemas psiquiátricos. Por que eu disse cardíaco e psiquiátrico? Porque normalmente, no caso pastoral, 4 em cada 10 pastores acabam trazendo essas preocupações psíquicas para dentro de si e afeta diretamente o seu sistema cardiológico. Fora outras doenças como diabetes, como hipertensão e como tantas outras patologias que vão causar ali muitas comorbidades e quando começam a se juntar, elas podem trazer o óbito a esse paciente. As preocupações, a extrema exigência, Henrique, que o pastor sofre, a cobrança de uma perfeição, e muitas vezes não é uma cobrança externa, a maioria das vezes é uma cobrança interna, desse perfeccionismo, de ter que ter uma família perfeita, de ter que ter um casamento perfeito, finanças perfeitas, saúde perfeita, um bom sermão, um bom aconselhamento, ser estudioso. Eu estou aqui de frente para minha biblioteca. Eu acredito que se eu vender só a física, né? A biblioteca física que eu tenho aqui, eu acho que eu consigo trocar o meu carro, né? Aí depois eu desisti, porque daí quando você começa a mudar muito de casa, de cidade, como eu mudei, você tem que carregar a mudança, né? E quando eu vi que eu tinha mais de 10, 15 caixas só de livros, eu falei, você tá maluco? Eu tô pagando metade de um caminhão só de livro aqui,
E aí eu comecei a comprar só os Kindles, né? Só os e-books, para conseguir não armazenar tanto assim. Tem no sótão, tem no escritório, tem caixa fechada guardada no canto, porque é uma hiperexigência de estudo, o pastor tem que ser atualizado. Eu tenho 4 faculdades, 3 pós, 5 especializações, um doutorado, enfim. Parece que é incessante, não acaba essa exigência pelo conhecimento, pelas outras línguas, para gente que estudou hebraico, grego, espanhol, inglês, português, latim, não acaba, nunca acaba. Os textos bíblicos se renovam a cada manhã, as interpretações, as inspirações, né, as revelações divinas vêm, então isso é meio que incessante. E o pastor ele vive nessa intensidade. Como testemunho pessoal, eu já tive um dia na nossa vida em que nós acordamos de manhã e recebemos a notícia que uma ovelha muito querida nossa tinha recebido um diagnóstico de câncer e muito grave. Ela tinha 30 anos de idade, 35 anos de idade, e o câncer era extremamente agressivo e ela iria morrer em 3 meses. Aquilo assim nos abalou muito, nos chocou muito, ficamos muito tristes. O filho dela tinha só 10 anos de idade, era o marido, tinha se convertido, tinha batizado eles, sabe? Tava assim, aquele avivamento, esse cara que vem para a igreja, vem trazendo todo mundo que ele se relacionava. E aí, de repente, veio uma pancada dessa e a gente chorou muito, ficou muito triste. E passaram-se ali uns 30, 40 minutos, nós recebemos uma outra ligação de uma irmã que não podia ter filhos e que agora estava grávida e que eles iriam fazer um almoço em comemoração a essa gravidez. Então o pastor enxuga as lágrimas, coloca um sorriso no rosto, chora com um, celebra com o outro em questão de 2 horas. Isso falando dos problemas alheios. Quando você olha para dentro do pastor e vê os inúmeros conflitos que ele tem, muitas vezes tem que estampar um sorriso no rosto, ir para cima de um púlpito, performar, fazer-se vaso de honra para que o Espírito Santo use, e depois, quando coloca a cabeça no travesseiro, muitas vezes se sente muito mal. Eu passei por 13 patologias mentais. Passei por problemas como depressão, ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, insônia e tantos outros problemas emocionais, mentais, e precisei buscar tratamento e vivi um tempo na minha vida com muita dificuldade. Muita dificuldade. Minha esposa dizia assim que eu era o único pastor no mundo que saía de casa orando para que ninguém fosse à igreja. Ela fala assim, amor, você chega na porta da igreja, você fala assim, Deus, tomara que não venha ninguém, aí eu só fico mais 15 minutos, fecho a igreja e vou embora. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a um ponto na minha vida que quando chegava um visitante na igreja, Thiago, eu estava pregando e olhava para o visitante, eu tinha certeza absoluta que ele veio para me matar. Que ele tinha vindo para me matar, que a qualquer momento ele iria se levantar e me dar um tiro. Então eu pregava assim com muito medo. Eu tinha muitas crises, a minha forma de somatizar as minhas crises era com ânsia de vômito e diarreia. Então, muitas vezes, muitas e muitas e muitas vezes, tive esses sintomas durante os cultos e ter que sair no meio do louvor para ir vomitar, respirar, voltar. Cheguei a um momento, Dinho, que a minha esposa saía de casa para dar aula, para trabalhar, às 7 da manhã, ela deixava 2 litros de água do lado da cama e um prato de comida. E eu ficava deitado até a hora que ela voltasse. Eu só me levantava quando ela chegava em casa. Eu não ficava sozinho. Não é que eu não ficava sozinho em casa, Tiago. Eu não ficava sozinho dentro de um ambiente. Exemplo, se eu fosse no banheiro, a Valquíria tinha que ir comigo. Se eu fosse para a cozinha buscar água, ela tinha que ir comigo. Tamanho era o desespero mental dessa neurose terrível, gigantesca que dominava o meu coração, a minha mente, a minha psique, a minha alma naquela época. Então, sofrendo durante 2, 3 anos,
até que me rendi, digo render por toda a resistência religiosa que nós temos, me rendi ao tratamento emocional com psicanalistas, e foi aonde eu encontrei, né, a psicanálise na minha vida. Em 3, 4 meses eu estava voando de novo. Aí eu olhei pro cara e falei, cara, o que que você fez comigo? Ele falou assim, se você quiser saber, as matrículas estão abertas. Estavam se abrindo ali a primeira turma na região de Londrina, da Sociedade Psicanalítica do Paraná, onde honrosamente trabalho há mais de 14 anos. Estou com eles trabalhando há 11 anos e estudando com eles há 14 anos. E ali eu descobri a psicanálise. Primeiro eu comecei a fazer só para entender o assunto. Aí depois eu comecei, aí no meio do curso eu comecei a perceber que aquilo poderia fazer bem para mim, e um pouquinho mais para frente do curso percebi que isso poderia ser usado na vida de outras pessoas. E aí é onde a gente entrou nos conflitos do bivocacionado, que vocês aí já supracitaram, porque como pastor de uma igreja presbiteriana renovada, eu nunca fui ensinado a fazer qualquer outra coisa que não fosse estar 24 horas voltado para o ministério pastoral, né? E aí, quando eu descobri a psicanálise, descobri essa profissão, descobri essa ocupação, descobri que dava para fazer muita coisa dentro da igreja, fora da igreja, dava para alcançar muita gente, tanto em projetos sociais, quanto no sistema educacional, sistema de saúde do município, quanto também num consultório particular. Aí depois eu descobri o online, aí o mundo foi se fazendo gigantesco para mim, como um grande oceano azul. Eu fundei o Núcleo de Apoio aos Vencedores do Câncer, onde nós atendíamos mulheres com câncer de mama. A gente criou, executamos muito pouco por causa do tempo, né? A gente acabou indo para outro lugar. Essa é a vida do pastor, né? Vai saindo e vai indo para outros lugares. Mas a gente tinha um projeto do núcleo de apoio às puérperas, que são grávidas e mães até 1 ano de idade, da criança com 1 ano de idade. Enfim, aí se eu fosse contar aqui, eu ficaria a tarde toda. Além das palestras dentro dos colégios, das escolas, eu me tornei presidente do Conselho de Saúde da cidade, do Conselho da Educação, presidente do Conselho do Idoso, presidente do Conselho, depois acabei me tornando presidente também, quando o presidente saiu, mas tornei vice-presidente do Conselho da Criança e do Adolescente. Então vocês imaginam o tanto que eu me infiltrei e consegui fazer grandes coisas, né, através de muitos conhecimentos técnicos que eu tinha tanto na área da saúde, na área mental, na área teológica, nos relacionamentos que você vai criando com relação a isso. Então hoje eu vejo assim que o quanto nós podemos influenciar ainda mais a vida das pessoas, não só estando dentro de 4 paredes. Doutor, queria aproveitar o seu testemunho, né, falando aí dos momentos de angústia que o senhor enfrentou, para falar o evangeliquez, o deserto que o senhor passou. Em algum momento, o senhor cogitou, achou que a solução poderia estar na desistência do ministério? Ou, né, mesmo nesses momentos, a convicção da vocação falou mais alto e te impulsionou a buscar ajuda e seguir em frente? Olha, eu acho que já faz mais ou menos 1 semana que eu não penso em desistir. Nos últimos 20 anos, acho que diariamente. Entendeu? Aí eu estava muito mal, né, nessa época. E aí eu procurei um pastor da cabeça branca. Sabe o que que é isso, né? Um cara que tem de ministério a sua idade, né? Eu, na época, era novinho, né? Aí eu procurei um pastor da cabeça branca e falei, pastor, eu estou muito exausto. Não estou aguentando mais e eu preciso confessar um problema para o senhor. Ele falou, qual? Eu falei assim, eu tô pensando em desistir. Aí eu falei assim, o senhor já pensou em desistir? Aí ele parou, colocou a mão no queixo. Ele falou assim, filho, umas 3 vezes. Eu falei, o senhor pensou em desistir 3 vezes? Ele falou assim, umas 3 vezes por dia eu penso em desistir.
Eu acho que esse pensamento ele ronda a mente não só do pastor, mas do médico, do farmacêutico, do psicanalista, do marido. Tem dia que você não quer ser filho daquele pai, tem dia que você não quer ser empregado daquele patrão, tem dia que você não quer ser crente. Isso aí eu acho que esses tipos de pensamentos sondam mesmo o coração de todos. Só que eu sou calvinista, né? Então eu consigo acreditar que eu fui escolhido por Deus e não o escolhi. Ele me viu por cabeça e não por cauda. Ele destinou o meu futuro para viver para ele e por ele. Ele me fez do barro um vaso de honra. Ele me tirou do charco do lodo, do lamaçal do pecado e mostrou que obra alguma minha poderia trazer qualquer resultado de luz se não fosse através dele. Eu lembro que John Stott disse que quando ele foi convocado para servir o exército lá na Inglaterra, um capitão chegou para ele e disse assim: Você quer servir o exército inglês? E ele, com todos os anseios e desejos ministeriais da vida, ele disse assim: Não, se eu puder, eu não quero. Aí ele olhou e falou assim: ele é franzino, magrinho. Olhou para ele e falou assim: Rapaz, eu acho que não vai dar um bom soldado, não. Fala o seguinte: volta para tua casa e vai estudar e viver a sua vida. E o John Stott disse assim: Lá eu pude escolher e dizer ao meu capitão que eu não queria. Agora, no ministério pastoral, o senhor nunca perguntou se eu queria. Ele simplesmente me chamou, ele me convocou para que eu estivesse fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Mesmo com tantas profissões que já exerci e as que eu exerço hoje como coordenador, como pedagogo, como professor, como psicanalista, como escritor, como pastor, é, como músico que sou também, profissional. Então, assim, muitas como que a gente pode dizer assim, muitas tentações vêm à nossa mente, né? Eu costumo dizer aos companheiros que são full-time na igreja, eu olho para eles brincando, né? É uma anedota. Eu falo assim: eu sou aqui de nós aqui, eu sou o único pastor que sou pastor por amor. Eles falam assim: por quê? Eu falo assim: porque, cara, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa ali, mas eu preferi estar aqui com vocês, entendeu? Então vocês me tratem bem, porque eu só tô aqui porque eu gosto de vocês, entendeu? E justamente, se você for pensar financeiramente, qualquer outra carreira é muito mais próspera do que o ministério. Se você for pensar emocionalmente, 95% das outras carreiras são bem menos trazer bem menos cansaço do que a ministerial. Se você for pensar fisicamente, são a jornada pastoral, não tem dia, não tem noite, não tem madrugada, não tem feriado, porque no feriado a gente marca acampamento, né? No domingo a gente trabalha, né? No sábado a gente dá discipulado, no domingo de manhã a gente serve Santa Ceia da escola bíblica, domingo à tarde a gente ensaia, né? Na terça-feira a gente tem um culto de oração, na quarta tem o culto especial do não sei o quê, na quinta tem a célula, na sexta tem a reunião da liderança, e a gente adora encher a nossa agenda para se sentir amado, aceito, se sentir de alguma maneira bem, infelizmente. Do seu depoimento aí, depoimento muito impressionante, doutor. O senhor disse que em um determinado momento o senhor então se convenceu de que precisava de ajuda, né? De ajuda profissional, de ajuda médica, psicológica. O que o senhor fala para alguém que estiver nos ouvindo, que estiver nessa situação e ainda está naquela questão que opõe o pensamento mais profundo da psicologia, do entendimento da psique humana e as questões da fé? O que o senhor fala para a gente sobre isso? Tem coisas que são muito simples, tem coisas que são um pouco mais complexas. Depende do grau de quem está me ouvindo agora. A depressão de Elias, quando ele pede a morte ao Senhor, ele senta e fala: Senhor, me mata. E aí
ele dorme, quando ele acorda, o anjo manda ele comer, aí ele dorme novamente, quando ele acorda, o anjo manda ele comer, aí a ordem é o seguinte: come e ande. Aí ele caminha até chegar no lugar. Elias foi tratado com sono, comida e caminhada. Muito simples. Sono, comida e caminhada. Então, um grau muito simples. Mas nem todos são assim. Ah, eu saio para caminhar, eu saio para correr todo dia de manhã. Eu faço academia 6 vezes por semana, eu corro, eu faço bike, faço bicicleta. Eu fiz uma maratona agora em dezembro, faço triatlon. E não porque eu acho que isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas porque há 4 anos atrás, dia 20 de dezembro de 2021, nós tínhamos tomado uma decisão, junto com Deus, que nós iríamos sair do Paraná e iríamos para São Paulo. E lá o Senhor iria nos usar em São Paulo. E aí, antes de ir embora, o nosso plano de saúde era daqui do Paraná, né? A esposa falou assim: vamos fazer um check-up antes de nós irmos embora, né? E aí, o ano que vem, já era dezembro, Deus vai nos usar muito para onde nós formos. E naquele dia 20, eu entrei num cardiologista, eu fiz um eletro, e ele olhou assim e falou assim: vamos fazer uma esteira? Eu falei: vamos. Aí eu fiz uma esteira, aí ele olhou assim e falou assim: você topa fazer um ecocardiograma? Eu falei: faço. Aí fomos lá, fizemos uma ultrassonografia do coração, aí ele olhou de novo, e eu assim, eu tinha 17 pacientes para atender, eu estava numa manhã inteira dentro de um consultório, já com raiva, nervoso, falando: caramba, eu vou perder os pacientes, tenho que viajar. O caminhão da mudança iria sair na quarta-feira, era uma segunda. O caminhão da mudança na quarta-feira, minha casa sendo desmontada inteira. Eu dentro de um consultório, o cara me enrolando. Ah, faz isso, manda fazer logo tudo de uma vez, né? Que eu já faço, já trago aqui, nós já resolve, vou embora. E aí ele olhou e falou assim: cara, eu acho que dá tempo da gente fazer uma tomografia. Vamos fazer uma tomografia? Eu falei: mas doutor, não é rapidinho, eu já consegui ali para você ali, ó. Só você chegar lá e fazer. Aí cheguei lá, quem me atendeu falou assim: senhor que é o Cleverson, então entra aqui rapidinho. Eu falei: nossa, que privilégio, né? Que legal. Deus é maravilhoso, abrindo as portas. Aí fui lá, deitei lá, me botaram de ponta cabeça, aplicaram um trem em mim que queimava tudo por dentro, assim, contraste e tal. Aí levantei de lá meio zuretão, assim. Aí falou: o doutor quer te ver, sobe lá no consultório de novo. Eu falei: bom, agora já tem decisão, vamos embora. Aí ele chegou lá com a tomografia, olhou pra tomografia, falou assim: cara, você não sabe, eu consegui, assim, um cateterismo você fazer agora, ali, rapidinho. Eu falei: o que é cateterismo? Ah, não, lá eu te explico. Rapaz, eu não tinha ideia do que estava acontecendo. A minha esposa, branca que nem um papel, olhando assim, com o olho parado, assim. Eu acho que eles tinham conversado entre eles. E eu, cara, com raiva e o relógio, vamos logo, preciso lá atender o povo, preciso arrumar minha mudança, preciso tal. Eu tinha entregado a igreja, entregado a minha casa, alugado, tudo já, tudo certinho para sair na quarta-feira. E quando eu cheguei lá, o enfermeiro falou assim: você que é o Cleverson? Eu falei: nossa, mas tão novo. Eu falei: mas por quê? Aí eu sentei no hall de espera. Quando eu olhei por lado, um tinha 86, o outro 82, o outro 78, e eu com 37. Aí eu falei assim: mas o que tá acontecendo aqui, né? Aí a mulher chegou e falou assim: não te explicaram o que é isso? Eu falei: não. Daí ela foi lá e pegou a sondinha, falou assim: nós vamos colocar essa sondinha aqui no seu braço e nós vamos fazer uma investigação dentro do coração. Eu falei: mas por que tudo isso? Daí uma olhou para a outra assim e falou assim: ah, não, é só para ver se não tem nenhuma gordurinha, alguma coisa lá dentro. Eu falei: rapaz, que médico minucioso, rapaz. Rapaz, diante de Deus, eu deitei lá, o cara veio aplicar anestesia, assim, que você dorme, eu olhei e falei assim: eu quero sabor morango. Foi a última coisa que eu vi. Pum! Acordei assim, o braço tudo enfaixado. Falou: ó, o médico quer te ver. Eu falei: quer te ver? O caramba. Catei e fui embora. Fui embora. Tinha coisa pra fazer. No meio do caminho, o médico me liga.
Cleverson, onde você tá? Eu falei, já tô chegando na minha cidade, amigo. Falou, não, senhor, pode voltar agora aqui. Voltar agora aqui que você tá com 60% da sua artéria principal do coração obstruída, você pode morrer a qualquer momento. Falei, como assim? Falou, não, você não pode sair de dentro de uma cidade que não tem uma UTI. Nós vamos ter que fazer uma cirurgia de ponto safena em você. Falei, o senhor tá maluco? Naquele momento, Thiago, Henrique e Dinho, a minha vida assim virou de ponta cabeça. Literalmente, eu lembro que eu parei o carro, desci e caí na calçada. Caí de joelho na calçada chorando. Eu falando assim, mas o quê? E nisso passei o telefone para minha esposa continuou conversando com ele. E eu falei assim, Deus, como assim? Como assim? Daqui 3 dias eu vou te operar. Eu falei, você tá maluco? Que jeito? Não tem? Eu tô indo embora para São Paulo. Ele falou, esquece, não vai mais. Eu falei, como eu não vou mais? O caminhão tá na porta da minha casa. Não, não vai, você não pode sair daqui, você tá maluco, você não vai sair daqui, você não vai sair daqui. E aí vocês imaginam o caos, porque eu não tinha mais igreja, né? O pastor que ia me substituir já estava chegando, não tinha mais igreja, era 20 de dezembro, eu tinha um dinheiro que eu estava guardando para passar os 2, 3 primeiros meses numa cidade nova, né? Até me adaptar e conseguir me levantar. Ainda não estava nada certo com o lugar que eu ia, se eu ia trabalhar lá ou não. Simplesmente tudo virou de ponta cabeça. Aí eu tive que ficar na casa dos meus pais, que é numa cidade onde tinha os hospitais, né, que ele queria. E ali eu fui buscar outras opiniões e tal. Eu fui a 8 médicos e todos começaram a fazer tudo quanto é tipo de exame e tal. Ali eu fiquei mais 11 dias entre hospital, exames, internamento, sai, entra, até que eu cheguei para fazer a cirurgia mesmo, 2 dias antes, isso era 31 de dezembro. O cardiologista me atendeu assim, meio que o cirurgião me atendeu assim no corredor, assim, olhou para mim e falou assim: Você é o Cleverson? Falei, sou. Ele falou: Rapaz, como é que eu vou te operar? Você é muito novo. Aí botou numa salinha lá e pegou os desenhos e começou a desenhar. Ó, o seu problema é esse aqui, a obstrução é de 60%, mas o seu vaso tem 1 centímetro, então ainda passa bastante sangue, não tem como colocar stent, porque é bem na artéria principal, bem na entrada do coração. O problema é o seguinte, que se entupir aqui é infarto fulminante, não tem o que fazer. Porém, existem outros estudos que se você tomar tal remédio, tal remédio, tal remédio, emagrecer 20 quilos, baixar a sua taxa de colesterol, triglicérides, glicemia, blá, 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 tudo isso em 60 dias, 90 dias, pode ser que a gente não te opere agora. Daí, eu saí de lá com esse aval de que eu tinha 90 dias para emagrecer, fazer exercício físico, eu não podia correr, eu não podia fazer exercício com muita carga, eu não podia passar nenhum tipo de estresse, enfim, nem vou postergar muito aqui. E nesses 90 dias eu emagreci 20 quilos, eu baixei todos os índices de colesterol, triglicérides, glicemia, todos os riscos, o fígado desinflamou, e de lá para cá, nesses últimos 4 anos, eu tomo 16 comprimidos de remédio por dia, faço um tratamento muito ao pé da letra. Eu vejo o cardiologista de 6 em 6 meses e faço todos os exames angustiantes todas as vezes, porque cada vez que eu vou lá, pode ser que 3 dias depois eu tenha que abrir o peito. Então, assim, eu vivo de fé em fé, eu vivo de milagre em milagre, e depois de todos os exames, teve um exame que eu fiz que foi feito mais de 89 tipos de exame no sangue. Eles devem ter tirado 1,5 litro de sangue de mim. E aí, e nunca se apontou absolutamente nenhum problema congênito. Por quê? Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca perdi uma noite de sono, nunca, sabe? Eu tinha 96 quilos, um cara de 1,75 m, não é é obesidade grau 1, não é uma coisa assim, mórbida, gigante, um cara que tem um problema grave. Então, eles olharam para mim e falaram assim, cara, isso só pode ser psicológico.
Entenderam? E dali para diante eu comecei com uma luta de conscientização ao ministério pastoral, e hoje eu sou pastor de pastores, né? Tem grupos de pastoreamento de pastores, onde a gente cria esses ambientes, tanto espirituais quanto emocionais, e também muitos desafios físicos. A penúltima igreja que eu fui pastor auxiliar, nós éramos em 9 pastores, inclusive aí em São Paulo, 9 pastores, todos eles eram obesos. E eu saí daí com. Eles emagreceram 160 quilos, todos eles, né? Um perdeu 15, o outro perdeu 10, o outro perdeu 8, o outro perdeu 7. Nós fazíamos desafios e tal. E eu trabalho essa conscientização de saúde integral, tanto emocional, física e espiritual, para o líder religioso. Tem uma historinha. Eu falo pra caramba, o Dinho sabe, eu dou 5 horas de aula sem molhar o bico. Tem uma história que diz assim que tinha um pregador que ele usava o seu cavalo todos os dias para ir à vila pregar. Só que ele não cuidava do seu cavalo. Não alimentava, não dava água, não cuidava das feridas do cavalo. E um dia simplesmente o cavalo morreu. E esse missionário nunca mais conseguiu ir à vila pregar. Se a gente não cuidar do cavalo, a gente não vai conseguir entregar a mensagem. Não é sobre cavalo. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito, muito bom mesmo poder ouvir tudo isso e entender na prática a importância de se cuidar, né? De ter um cuidado, de ter até uma dimensão espiritual do cuidado, né, pastor, também. Tem uma dimensão espiritual de que se cuidar tem um lado mais do que só físico, que tem uma consequência espiritual nisso, né, em tudo isso. Eu acho que a gente tem aí mais algum tempo. Tiago, você quer fazer um apanhado final? Aí a gente tem uns 4 pontos, mas quer fazer um apanhado final para a gente partir para o encerramento? Eu não sei quanto tempo. Quanto tempo está previsto, Dinho, para a gente fazer aqui? Cara, não tem um tempo estimado, não. É até esgotar o assunto, praticamente, né? Vamos ficar o dia todo quase. Mas, várias perguntas, vamos esclarecer mais aí, que está sendo muito relevante para nós tudo isso. Vai lá, Tiago, então. E o convidado gosta de falar, né? Então, só dá voz pro homem aí que o negócio É anda. pastor, né, amigo? Aí é duro, né? Pastor e professor lascou as duas coisas, velho. Bom E demais. se for o pastor dando aula de EBD, então. Bom, então eu vou aproveitar que você falou, né, do seu processo de perda de peso, com as limitações que você tinha. Seu caso talvez seja um caso extremo, mas fica um exemplo razoável aí para quem estiver nos ouvindo sobre como começar, pelo menos como começar. Procurar um médico, não achar que apenas o futebol de semana lá com os irmãos vai resolver a situação, né? Talvez a situação do pastor seja tão delicada que o futebol seja fatal. Então, procurar um médico, fazer um check-up e uma caminhadinha, eu acho que não mata não, né? Dá para começar com a caminhadinha, igual o Elias, comer, dormir e caminhar. Mas, além disso, o que quem está nos ouvindo, seja a esposa sábia, como a sua foi, né, vai fazer um check-up antes da mudança, ou o pastor que está nos ouvindo, ele pode fazer de simples, que não oferece risco, mas que vai fazer diferença como um primeiro passo? Primeiro passo é essa conscientização de que nós não somos super-homens. Que inclusive o próprio super-homem tinha sua criptonita, que era a sua fraqueza. Como qualquer homem, temos nossas fraquezas. É, e descarregamos muitas vezes no corpo, né? Às vezes descarregamos as nossas emoções num prato de comida e comemos emoções. Estamos tão exaustos que não conseguimos dar os mínimos de 40 segundos de abraço nos nossos filhos. Tem um hormônio chamado ocitocina, que ele só é liberado através de troca de carinho.
Então, e ele demora mais ou menos de 40 segundos a 1 minuto para se manifestar. Então, se você não consegue dar um abraço de 1 minuto no seu filho, sentar ele no colo, olhar nos olhos, conversar, sentar para fazer tarefa, abraçar, beijar sua esposa. Cara, você tem noção que essa mulher te escolheu? Olha o que ela fez na vida dela. Ela merece ser amada, beijada, cuidada, entendeu? É, essas coisas básicas de autocuidado, de ociosidade. Já passamos da fase de que a gente não pode sentar na frente da TV para assistir, né? Já passamos dessa fase. Agora a gente pode assistir uma boa série, tem o The Chosen para você assistir aí, tem um monte de coisa boa aí para você assistir, tem muitos documentários nos streamings da vida aí, no YouTube, etc. Eu assisto muitos documentários, muitos. Gosto muito de muitos documentários, gosto muito das histórias das coisas, né? Para você relaxar, para você aprender, para você brincar, vai para a piscina, vai jogar bola com seu filho, vai brincar com seu cachorro. Agora eu estou treinando a minha cachorrinha para ela aguentar correr junto comigo, né? Eu corro aí por volta de 3 a 5 quilômetros, 2, 3 vezes por semana. E aí eu tô treinando ela porque eu quero que ela me acompanhe. Só que, coitadinha, ela tá sofrendo. Mas daqui um tempinho ela já vai estar aguentando correr junto comigo. Aí semana passada, domingo passado, eu escrevi todo mundo aqui da casa numa prova. Aí nós fomos fazer 4 quilômetros, Valentina, Valquíria e eu. E aí nós fomos e corremos e caminhamos. Tava chuva, 10 graus, 12 graus, neblina, e nós fomos lá e corremos e nos divertimos e foi muito legal. Não é o fato de correr, mas é o fato de correr de estando em família, brincando, saímos, comemos, depois tomamos um café da manhã, voltamos para casa, tomamos chuva, temos história para contar até 2050 agora. Então, sabe o que é o básico do básico do básico? Esse é o primeiro passo, né? Nós estamos hoje, para quem está ouvindo, nós estamos num sábado à tarde, 2 horas da tarde. Terminar aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar um livro para ler no sábado à tarde, vai tomar banho, cara. O livro você lê na terça-feira, 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, entendeu? Vai caminhar, vai brincar. Eu vou para academia daqui a pouco, vou para academia, vou. O cunhado tá aqui em casa, vamos fazer churrasco, vamos brincar, vamos cair na piscina, vamos pro parque, vamos botar o pé na grama, vamos tomar um sol, vamos tirar a camisa, vamos tomar vitamina D, vamos fazer com que o nosso corpo quimicamente reaja. Primeiro passo é esse básico. Aí o segundo passo é quebrar esse orgulho de que o pastor ele não precisa de nada que esse mundo oferece. É o contrário, precisamos dos médicos, precisamos dos medicamentos, precisamos dos tratamentos, todo mundo precisa disso. Você só vai achar que não precisa de um cardiologista o dia que você chegar na minha situação. Aí você vai olhar para ele e falar assim, poxa, como eu preciso disso? Pois é, você podia ter vindo muito antes aqui e evitar todo esse problema. Se é que existe algum arrependimento, Tiago, Henrique, Dinho, é o arrependimento de não ter obedecido há muitos anos atrás o que eles já estavam me indicando. Cara, carga de estresse, carga de serviço está muito alto, seu coração está começando a ter alguns probleminhas e tal, porque essa minha doença não foi aparecendo, não apareceu de uma vez, ela foi aparecendo aos poucos, só que eu não ligava. Eu lembro que 1 ano antes desse grande diagnóstico, o médico olhou para mim, eu estava com a Valentina no colo, ele olhou para mim e falou assim, cara, você corre o risco de não estar no aniversário de 15 anos da sua filha. Eu, com 35 anos de idade, olhei para ele e falei assim, tá bom, virei as costas e fui embora. Eu, cara, não tô nem aí, gordão, comendo emoção, até não aguentar mais, consultório, dando aula, coordenadoria e 3 igrejas, entendeu? Cara, loucura, loucura. Então a primeira coisa é você tomar cuidado com isso. Vai lá, pergunta, faz os exames, segue a dieta, faz o que ele fala. Nós temos muitos visitantes de consultório, né? Que é aquele cara que vai porque tá com uma dor ou porque tava com um desconforto, o médico diagnostica, só que ele não faz o tratamento, né? Ele só foi visitar o médico e foi embora, né? Tome cuidado com a diabetes. Um amigo meu hoje está saindo de avião UTI, de onde ele está,
para um outro estado, conseguir uma vaga num outro estado, porque os seus rins estão paralisando por causa da diabetes. Então, assim, toma cuidado, cara. Esse é o segundo passo. Cuidado. Terceiro passo, a sua mente é o seu campo de batalha. Sua mente é o seu campo de batalha. Se você for traduzir mente para o grego, é a palavra psique. Então, quando Paulo fala assim, renovai a vossa mente, é renovai a vossa psique, que também pode ser traduzido como alma. Então, psique e alma, mente, alma e psique é a mesma coisa. Então, se você for por essa linha, toda guerra no campo espiritual é por causa da sua alma, não é? É para que o espírito volta para Deus, o corpo vai para a terra e a alma é o grande jogo do negócio, né? Cristo morreu pela sua alma. Satanás te tenta para ter a sua alma. O céu é para sua alma. O inferno é para a alma de quem for condenado. Então, o jogo ali principal é a alma. Traduzida é psique, traduzida é mente. Eu acho que não preciso desenhar, né? Cara, cuida da tua alma, cuida da tua psique, cuida da tua mente, cuida das tuas emoções. Esse é o campo de batalha. Satanás está interessado nisso aí, Deus está interessado nisso aí, sua família está interessada nisso aí, você deveria estar interessado nisso aí. Você está entendendo que o Criador de todas as coisas e o grande inimigo que existe, os dois estão interessados na alma e você não está nem aí para tua alma? Você está entendendo isso? O perigo disso? Quem criou todas as coisas enviou o filho que ele tinha aqui na terra para salvar a sua alma. Satanás deu tudo que ele tinha para roubar a sua alma. Os dois estão guerreando neste momento nas regiões celestiais. O pau está quebrando no reino espiritual por causa da sua alma. E você não está nem aí para tua alma. Você não está nem aí para tua mente. Pelo que você está sentindo. Pelos últimos 5 sentimentos ruins que você teve nessa semana, pelos últimos 5 sentimentos bons que você teve nessa semana. Você nem sabe dizer 5 sentimentos bons. Você nem consegue, na sua cabeça, agora falar assim: 5, peraí, alegria, felicidade, que é quase a mesma coisa, alegria, felicidade, o que mais? Nem sabe falar 5 coisas, 5 sentimentos ou emoções boas que passaram pela sua mente durante essa semana. Você não descansou, você trabalhou demais, você passou do limite, você acordou muito cedo, você não comeu bem, você comeu demais, você comeu de menos também, você não comeu nada, você não tomou água, você não lubrificou teu corpo, você não exercitou, você não ativou a farmácia, você não orou direito, você não buscou o que você gosta, você fez devocional porque você precisa fazer o sermão domingo à noite. Você orou porque você precisa estar cheio do Espírito Santo, não porque você gosta. Você visitou a irmã porque você tem que ir, senão o conselho vai cobrar de você que você não é um pastor visitante, que você não visita. Você estudou porque você tem que ser teoricamente preparado, porque lá na escola bíblica tem uns irmãozinhos ali que são inteligentes e você não quer ficar em maus lençóis. Você não estudou porque você gosta, porque você ama, porque é legal. Você entendeu? Suas fontes de prazer estão basicamente dentro do seu trabalho. Falando diretamente com os pastores agora. Você acha que o gerente do banco fica olhando planilha na hora de folga? Você acha que o médico faz o que na hora de folga dele? Fica lá com o bisturi cortando a mão da mulher dele? Não. Vai ficar examinando o filho, deita aí. Faz umas 4 horas que eu saí lá da clínica, eu preciso examinar alguém. Pega o cachorro e começa a examinar. É só o pastor, irmão. Que todo o sistema de prazer dele tá dentro da igreja. Se ele joga bola com os caras da igreja, né? Se ele vai pescar, ele vai com os irmãos da igreja. E não pega peixe, pastor não pega, não adianta. É uma questão bíblica mesmo, não vai pegar. É pescar homens, a Bíblia já disse. Eu já testemunha viva, eu vou e não pego nada, pego nada. Fico lá o dia inteiro e não pego nada. Eu falo, Deus, eu sei, mas é que eu sou teimoso. Cara, toda fonte de prazer dele tá dentro da igreja. O prazer do pastor é ver o culto cheio.
Ele não tem prazer em ver o abdômen trincado, ele não tem o prazer em ver a esposa vestindo roupas boas, ele não tem o prazer de assistir o jogo do São Paulo, que ultimamente não tem dado muito prazer para mim, mas não tem prazer de ir lá no estádio. Tá difícil. Não tenho prazer de comemorar as coisas. Aí eu aprendi, vou abrir para vocês aqui. Eu aprendi em estádio de futebol. Gosto demais de automobilismo, demais mesmo. Desde criança, acordava de madrugada para ver o Ayrton Senna. Então, nos últimos 4 anos, eu fui 3 vezes assistir a Fórmula 1. Não perco uma corrida, boto para gravar quando eu não tô aqui para assistir. Inclusive, tá tendo corrida agora, 2 horas da tarde. Tá lá gravando lá. Ó. Entendeu? O Bortoleto vai largar em último. Então, assim, cara, assistir Fórmula 1, jogar um videogame, assistir o seu time, sair pra correr, brincar de bola, pular na piscina. Cara, acorda pra tua vida. O seu sistema de prazer não tem que estar dentro do seu trabalho. O seu trabalho é a extensão de todo o seu sistema de prazer. Se você tá bem na sua vida, seu trabalho vai bem, cara. O problema é que o pastor ele tem que estar bem no trabalho para que a vida dele esteja bem. Basicamente, começa-se por aí, Thiago. Cleverson, depois de 1h10 de conversa, eu vou tomar a liberdade, tá? Não vai ser doutor dessa vez, vai ser Cleverson. O senhor é da Presbiteriana, é uma igreja que tem uma estrutura de governo um pouco diferenciada em relação à maioria das igrejas no Brasil. Nós somos, a maioria aqui, Igreja Batista, que também tem alguns graus, né, algumas instâncias, melhor dizendo, de governo local, mas talvez a gente esteja falando para muitos pastores de outras denominações que têm uma estrutura de governo de igreja diferente. E aí eu queria, de alguém que já está no ministério há muito tempo e que tem um testemunho pessoal tão impactante, além da busca pelo conhecimento, uma sugestão do que é brasileira como um todo, independente de denominação, fazer em termos de conscientização dos pastores e de estímulo, de provocação a esses pastores para que eles cuidem de si mesmos, seja oferecendo algum serviço desse que você mencionou, né, grupos de pastores que são pastoreados também, seja uma ação prática, direta, objetiva, concreta, da parte da instituição que tanto, e eu vou falar usa num bom sentido, de que tanto usa da vida desses ministros que estão se sacrificando muito. Muitas denominações hoje já se atentaram para isso. Tá? A própria Igreja Metodista tem o pastor de 5, que são os líderes regionais, cuidam de 5 pastores e tal. A nossa igreja aqui trabalhou um tempo muito também com esse pastores setorizados por região e tal. Então, isso é um passo muito básico, assim, de uma vez por mês, sentar para conversar. Alguns têm alguma resistência denominacional, porque a maioria dos problemas eclesiásticos que a gente tem envolve regional, envolve opinião com relação à liderança que os pastores têm. Então fica meio difícil de você desabafar para o cara que você está sofrendo com ele, né? Então existem movimentos como o nosso, interdenominacionais, né? Eu não consigo me abrir com ninguém da presbiteriana, mas eu consigo participar de projetos independentes, como o MAP, como a CEPAL, como a Fermata, já participei de todos estes, como o Renovo, que é um dos maiores do Brasil hoje, que é onde eu estou. Eu sou discípulo direto do pastor Josadac Lima. Então, assim, são caras que trabalharam com mentoria pastoral a vida toda. Entendeu? Homens que se dedicaram, não à igreja em si, mas de quem cuida da igreja. Né? Então, a denominação hoje ela precisa entender que ela precisa setorizar,
falando um pouco de psicanálise, Freud fala assim que a cura é pela fala. A cura é pela fala. Então, quando a gente conversa, quando a gente fala, quando a gente confessa, quando a gente abre o nosso coração, há uma grande probabilidade das nossas emoções melhorarem. Então, o primeiro passo aí, talvez o mais importante, é as igrejas setorizarem grupos para que os pastores possam ser cuidados. A minha igreja, a minha denominação, tem um lugar em Assis que é uma espécie de um acampamento, onde tem casas, tem apartamentos, e lá tem clínicas, tem fisioterapia e tal, e tem psicólogos, psicanalistas também que atendem lá. Então, um pastor que está cansado, ou que vai tirar um ano sabático, ou que vai está precisando de algum tipo de tratamento mais aguçado, ele é levado para esse lugar e ele fica lá pelo tempo que é necessário. Então, assim, só que isso tudo é muito custoso, né? Muito caro, você manter tudo isso denominacionalmente, às vezes não é interessante para as igrejas, mas o básico do básico é criar setores, criar grupos pequenos de pastores onde eles possam denominacionalmente ou interdenominacionalmente poder conversar e desabafar, porque normalmente os nossos problemas são os mesmos, você estando na Batista, na Presbiteriana, na Metodista, qualquer outra denominação, quadrangular, comunidades, church, parede amarela, parede preta, parede verde, sem parede, com parede, sem teto, com teto, entendeu? Tudo no fim de tudo é a mesma coisa. Os problemas são basicamente os mesmos. Que as igrejas se despertem ao cuidado pastoral, lembrando que os pastores também são ovelhas, né? Quando nós recebemos os nossos diplomas teológicos e a nossa unção com óleo para nos tornarmos pastores denominacionais, eles não nos deram um diploma de super-homens. Eles não deram um diploma de pastor, de teólogo, né? Nunca deixamos de ser seres humanos. Então a gente verifica que essas conexões, né? Colocar pessoas em conexões, acho que tem uma questão exatamente sobre essa, que foi escrutinada bem pelo Tiago lá nos resultados da nossa pesquisa, é que os pastores que são menos conectados com grupos, com outros pastores, sofrem mais problemas, e então talvez um segredo muito bom seja, né, um despertamento muito bom, nem um segredo, mas um despertamento muito bom e interessante é fazer conexões, né, para poder compartilhar também, para poder buscar órgãos assim que possam nos ajudar e também fazer a partilha, né, com outros ministros, pode ser muito importante. É isso, então. Vamos agradecer aqui, então, muito obrigado, Dr. Cleverson, pelo sua disposição aí de nos ajudar com esse trabalho. Eu tenho certeza que isso aqui, quando for publicado, vai poder alcançar muitas pessoas que estão aí sofrendo desses males e que, pelo Espírito Santo, eles possam ser tocados a buscar ajuda, a se mover no sentido de ser ministrado por Deus e tratado por tudo aquilo que Deus deixar à nossa disposição, como pessoas como o Senhor que tem orientado gente aí pelo meio do caminho, né? Tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. Eu acho que só a última palavra aqui é quem Paulo disse ao seu discípulo Timóteo: quem almeja o episcopado, excelente obra. Quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja. A obra, se ela for feita da maneira certa, ela é extremamente satisfatória. Ela é extremamente satisfatória. Então, assim, que possamos nos unir dia a dia para que possamos crescer e nos desenvolver ainda mais. Um abraço a todos, parabéns pelo trabalho, que Deus os abençoe e os guie sempre. E no ministério que vocês sejam profícuos e que já saiam daqui com uma mentalidade bem diferente, para que não corram o risco de sofrer o que nós já sofremos aí, em nome de Jesus, tá bom? Grande abraço, obrigado pelo convite, Dinho. Deus os abençoe.
Só mais uma questão, se o senhor puder deixar o contato das suas redes sociais, que possivelmente algum pastor, alguma igreja, né, ou algum outro membro vai querer entrar em contato contigo para buscar um apoio, buscar uma ajuda, visto que o seu trabalho ele é muito relevante nessa área, né, tem ajudado muitas pessoas. Creio que todo esse material que foi elaborado e explanado para nós aqui hoje, nessa tarde, ele é de muita relevância para os ministérios, né? Na minha pessoa ficou a questão, né, que me chamou muita atenção, que muitas vezes passa desapercebido, de que o pastor, ele também é uma ovelha, ele necessita de cuidado, tal como todos nós necessitamos, né? E que se as igrejas se conscientizarem de tudo isso, que esse é o grande desafio, por isso essa iniciativa. Se essas igrejas se conscientizarem de todo essa importância de cuidado, nós teremos pastores mais saudáveis e, consequentemente, igrejas mais saudáveis que irão propagar o evangelho do Senhor aí com muita sabedoria e muita diligência. Então, se o senhor puder passar os seus contatos aí, seria excelente para nós. E Deus abençoe aí pela oportunidade e por fazer, né, esse podcast conosco aí, nos dando um excelente material. A maneira mais fácil da gente se encontrar é dentro do Instagram, né? O Instagram hoje tem muita coisa. Então, meu Instagram é @eusoocleverson. @eusoocleverson. Só chamar lá no Instagram que a gente conversa, vai ser um prazer. Lá também tem muito material, tá? Muita coisa legal que a gente posta lá diariamente, muitos vídeos sobre isso, tanto na área da mente humana quanto na área teológica. Tem bastante coisa interessante para vocês stalkearem lá, tá bom? @eusoocleverson. Deus abençoe vocês, um abraço. Amém, um abraço. Com Deus. Um abraço, Deus abençoe.